O Bolsonaro celebrou recentemente o fato dele ter sido ovacionado por algumas pessoas enquanto ele comia pastel em uma pastelaria em Goiás. Esse episódio é muito patético e sintetiza muito bem o quanto que Bolsonaro é um político insignificante, que quer usar esses casos para mostrar que ainda possui um respaldo popular e força política que a gente sabe que ele não tem. Ele é um político de padaria, pessoal. E ele tem um sério problema porque os aliados dele, os apoiadores, querem que ele ataque o STF, como ficou indicado em uma pesquisa recente, mas ele não pode fazer isso. Talvez ele até queira, mas como ele está tão enfraquecido, o próprio partido não permite que ele imponha as suas próprias vontades e as suas pautas, desarticulando toda a oposição. O que você achou desse episódio do Bolsonaro sendo celebrado em uma pastelaria? Ele é um político insignificante, ele quer impor a pauta dele, mas o PL não deixa. Qual a sua opinião? Coloque nos comentários. Se você concorda que o Bolsonaro é insignificante, deixa o like e se inscreva no canal. Quando eu vi, pessoal, as postagens do Bolsonaro numa cidade ali na região metropolitana de Goiás, com ele numa feira ali, comendo pastel, as pessoas gritando mito, eu falei assim, nossa senhora, isso é muito patético. É um desespero muito grande para mostrar que ele ainda tem força, que ele ainda tem respaldo, que ele tem o datapovo. Mas ele não tem nada. É um político de pastelaria. Essa minha sacada foi muito boa, uma modéstia à parte. Porque é isso, né? Bolsonaro, nos 4 anos de presidente, ele só se importou com coisas pequenas. Era o fim do horário de verão, era a cadeirinha da pessoa, era o do bebê no carro, era o radar, só coisinha pequena. E as discussões dele foram justamente essas discussões pequenas. Por isso que quando ele se senta para conversar com o Javier Milei, antes da cerimônia de posse do argentino, ele não tem o que falar. Porque ele nunca foi um político de grandes pautas, ele sempre foi um político insignificante. Como fica muito claro com essas aparições públicas e demonstrações de fraqueza. Isso é uma demonstração de fraqueza. Não é um episódio isolado, ele sempre faz isso. É ridículo, é patético. Por isso que ficou claro, quando ele tentou se reunir com os chefes de Estado na cerimônia de posse do Milei, os caras expulsaram. Sai daqui, cara, você não é líder de nada, vai pra lá. Não se aproxime de nós. Então isso é muito ridículo, né? E é claro que existe toda a estratégia de filmagem. Por que ele foi filmado na pastelaria em uma feira popular? Porque o Bolsonaro, ele não consegue mais mobilizar tanta gente. E o que acontece? Quando você está em um local fechado, quando você pode ter poucas pessoas, mas parece que tem uma multidão. E é isso que o Bolsonaro faz. Então ele apareceu nessa pastelaria lá em Goiás, as pessoas gritaram mito, parece que tem muita gente gritando, mas não tem nada, tem 10, 15 pessoas, que é o número que ele consegue mobilizar. Ah, mas tinha muita gente lá na feira? É claro, porque você está numa feira popular, você tem pessoas transitando ali. E vai ter gente que está lá para comprar uma fruta, para comprar uma mamão, e aí aparece o Bolsonaro ali, pega um monte de gente atrás, mas ninguém quer saber dele. É meia dúzia de gado só. Mas eles querem mostrar que o Bolsonaro, ele ainda tem uma grande mobilização popular, o que ele não tem, pessoal. O Bolsonaro, ele está muito enfraquecido. E o que poderia fortalecê-lo politicamente, que seria a oposição no Congresso, não consegue. As pautas que são colocadas pela oposição são pautas assim. Por exemplo, eles estavam brigando, comemorando, né, que a Choquei, que aquele site de fofoca, perdeu os seguidores por conta daquela polêmica envolvendo o Whindersson Nunes e o caso da menina. É isso que a oposição bolsonarista é? Fica promovendo boicote a filme, boicote a site, tomando pautas comunismo, pautas ideológicas de 2016. Isso não repercute na grande imprensa. Não há oposição a Lula, uma oposição propositiva. O que os bolsonaristas falaram da reforma tributária? Qual foi a pauta alternativa? O que eles falaram sobre a regulamentação da venda de carbono? Não falam nada. Absolutamente nada. Então, pelo fato dessas pautas não repercutirem, parece que a oposição não existe. E talvez o Bolsonaro, ele até queira organizar a oposição. Até queira impor as pautas dele na oposição, só que a vontade dele não prevalece. Isso pode acontecer. Eu vou dar essa dúvida para o Bolsonaro. Pode ser que ele queira que as pautas que ele defendeu ao longo dos 4 anos e as pautas dele como oposição ele possa até ter a vontade de colocar ali nos apoiadores dele, nos aliados dele no Congresso, mas ele é voto vencido do partido. Pode ser que o Valdemar Costa Neto e o PL barrem as pautas dele. E aí
ele não consegue fazer a vontade chegar até os seus aliados e não existe um discurso único ou um discurso que possa ressoar, sobrando somente a velha bagunça bolsonarista. Isso pode estar acontecendo, porque a gente sabe que o PL tem um problema com a imagem de radical do Bolsonaro e a rejeição que ele possui. Muitos candidatos no ano que vem não querem ser associados a Bolsonaro com medo da rejeição. Fabrício Queiroz é um deles. Queiroz, que é aliado do Bolsonaro, ou pelo menos era, quer se distanciar, porque ele acredita, segundo o próprio falou em reportagem da revista Veja, que a proximidade com o Bolsonaro o atrapalha. E aí? Se até o Queiroz quer distância, o PL também vai querer. E assim fica uma oposição simplesmente impossível de ser feita. Como que a oposição vai se opor ao Lula se não há coordenação, se não há inteligência e o pior, se o Lula faz um bom governo? Todas as perspectivas a respeito da economia, todas as previsões do Instituto Focus, esses institutos neoliberais do mercado, deram errado. O dólar reduziu, ficou abaixo da expectativa, a inflação caiu, o consumo aumentou, as notas de crédito do Brasil melhoraram e as projeções do FMI também apontam para um bom sinal. O Brasil agora ultrapassou o Canadá e é a nona economia do mundo. O que eles vão falar? Não tem o que falar. O Brasil melhorou, o Lula calou todos eles. Fica uma oposição difícil de ser feita nessas condições. E os bolsonaristas dificultam também os aliados, os apoiadores do Bolsonaro, dificultam a vida da oposição, porque o que eles querem? Ataques ao STF. A pesquisa do Poder 360 mostrou que 44% dos eleitores de Bolsonaro avaliam o trabalho do STF como ruim ou péssimo. E apenas 11% avaliam como bom ou ótimo. Ou seja, o caminho é atacar o STF, como nós estamos falando há muito tempo. Só que o Bolsonaro não pode fazer isso, porque o PL não quer que ele toque nessa pauta. E ele também talvez não possa e não queira, porque ele vai ser julgado no ano que vem. Ele está encalacrado juridicamente. Como que ele vai atacar o STF para criar animosidade, sendo que no ano que vem ele vai ser julgado pelos ministros, que ele vai começar a atacar e engajar a base? Não pode. Então é uma oposição impossível, porque os bolsonaristas desejam algo que o Bolsonaro simplesmente não pode entregar. E ele também não pode convencer os bolsonaristas, congressistas, a fazerem isso. Porque, como nós falamos, o PL não quer e o próprio Bolsonaro não tem força dentro do partido para impor a vontade dele. O Bolsonaro, na cidade de São Paulo, queria o Ricardo Nunes. Melhor, queria o Ricardo Salles, o antigo ministro do Meio Ambiente, para ser candidato do PL. Numa chapa. Ele como cabeça de chapa. O Valdemar Costa Neto impôs a vontade dele e o PL vai apoiar o Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo, que é do MDB. O Bolsonaro dizem que ele vai indicar o vice, mas não vai. Quem vai indicar vai ser o Tarcísio com o Valdemar Costa Neto. Porque um dia depois de sair que o Bolsonaro fechou questão em apoiar o Ricardo Nunes, o Globo já mostrou uma outra reportagem mostrando que a decisão não vai ser tão unânime assim do Bolsonaro. O Tarcísio vai participar. O Bolsonaro vai ser escanteado disso. Ele não tem mais força. Ele é um nada. Ele é insignificante. Nem no casamento mais ele manda. Quem manda é Michele. Acabou para Bolsonaro. O cara é o político de padaria. Isso que é o Bolsonaro. Ele é um pastel de palmito sem azeitona. Ou um pastel de queijo sem recheio. Tchau, Bolsonaro. Vá pra casa.